Olá pessoal, está começando hoje pela TV 7 Lagoas, canal 9 da NET e pelas redes sociais, a terceira edição do programa Ponto da Saúde. Se você assistiu os dois primeiros, você sabe que eu vim com dois temas super importantes que são bases do meu trabalho. É reeducação alimentar, que foi o primeiro, que acredito ser a base de tudo, pois somos literalmente o que comemos. O segundo, o número 2, foi sobre atividade física, por que é tão importante fazer. Hoje eu trouxe um tema para vocês que é muito falado e muito perguntado também, que é sobre os suplementos alimentares. Eu trago para vocês tudo sobre eles, o que são, quais os que realmente funcionam e como eles agem no nosso organismo. Suplementos alimentares. Qual que é a definição de suplementos alimentares? São substâncias produzidas quimicamente que complementam os benefícios oferecidos pelos alimentos. São compostos naturais que devem fornecer proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais para o nosso organismo. O uso dos suplementos alimentares, eles vêm crescendo a cada dia e são milhares de pessoas consumindo todos os dias sem necessariamente saber se estão consumindo de forma correta ou não. Por quê? Atualmente no mercado, o que temos na maioria das vezes são só as pesquisas produzidas pelos próprios fabricantes. Então, o que vai garantir se você realmente está tomando um suplemento de boa qualidade e da forma correta? É a indicação que você tem. Por isso, deve procurar bons profissionais para poder te indicar. Eles são classificados em duas grandes categorias. Os suplementos dietéticos, que são de base principalmente macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios, e os suplementos chamados auxiliadores ergogênicos, que realmente estimulam um desenvolvimento maior da atividade física. É o caso dos à base de cafeína, de efedrina, que muitas vezes são proibidos até o uso para atletas por estimular demais a performance e fazer com que seja pego até em dopings de atleta, ok? Como esse tema é enorme e são vários suplementos que a gente tem no mercado, hoje eu trouxe para vocês 3 que eu, como nutricionista esportiva, julgo ser os principais e um dos que tem melhores resultados, tá? São eles o Whey Protein, que aqui eu trouxe duas versões para vocês, a creatina e os BCAAs. Eu também trouxe os dois específicos do mercado para mostrar para vocês como que eles agem e o que eles são. O Whey Protein é sem dúvida o suplemento mais consumido e o mais vendido no mundo todo, não só no Brasil. O Whey Protein é proteína do soro do leite, a maioria das vezes encontradas com cerca de 80% de proteína, tá? Já tem estudos que comprovam que o Whey Protein auxilia até no combate a alguns tipos de câncer. Eles também têm ação antioxidante, que diminui a presença de radicais livres no nosso organismo devido a uma substância chamada glutationa. A glutationa faz o processo de recuperação muscular no nosso organismo. E tem também a síntese, a estimulação da síntese proteica devido à leucina contida nesses produtos. A leucina eu vou falar um pouquinho mais sobre ela quando eu estiver falando dos BCAAs. O Whey Protein também auxilia no aumento do fluxo sanguíneo. Por quê? Porque ele inibe uma enzima que a gente tem no nosso corpo chamada AGE, que é uma enzima que faz vasoconstrição, ou seja, diminui o calibre das nossas células. A partir do momento que inibe essa vasoconstrição, o que a gente vai ter? Uma vasodilatação, ou seja, maior presença de oxigênio chegando no nosso músculo, maior presença de nutrientes e hormônios chegando nesse músculo. Com isso, o que a gente tem? Uma melhora na produção muscular, uma diminuição da quebra proteica. Então, isso tudo faz com que o Whey Protein seja um produto que realmente dê resultado para o nosso treinamento. Como deve ser consumido e quais os principais horários?
Como ele é uma proteína de rápida absorção e de alto valor biológico, o melhor horário para se consumir são 3 principais que eu mais indico. É logo no desjejum, que antes você estava em jejum absoluto, então uma proteína de boa qualidade, livre principalmente de gorduras e carboidratos, vão te trazer um benefício nesse horário. Ou no pré-treino, logo antes do exercício, uma pequena quantidade, e o principal horário no pós-treino. São os horários melhores. Agora, qual a quantidade vai depender do seu peso, da sua atividade física. O outro suplemento que eu trouxe para vocês são os BCAAs. BCAA são os aminoácidos de cadeia ramificada, basicamente são 3. Eles são leucina, isoleucina e valina. Esses 3 aminoácidos, eles não são produzidos pelo nosso organismo, a gente só consegue obtê-los através da alimentação, por isso que a sua suplementação tem várias comprovações na atividade física. Eles são metabolizados pelos nossos músculos, não sendo metabolizados pelo fígado. Então, ele já fornece uma energia imediata para a atividade física, por isso que o pré-treino dele é tão importante, ou se você fizer um consumo dele em pó durante o treino, eu gosto bastante também. Assim como os whey proteins, o BCAA deve ser consumido de acordo com o seu peso, com a sua altura e a sua atividade física. Logo, deve ir em um lugar de confiança, com um profissional para poder indicar, ok? Agora vamos falar do terceiro que eu trouxe hoje, que é a creatina. A creatina é um composto que normalmente a gente já produz no nosso organismo, só que em pequena quantidade, a partir de 3 aminoácidos, a partir da arginina, da glicina e da metionina. Ela pode ser obtida também em carnes, como carne vermelha e carne de peixe, só que em pequena quantidade. Daí a sua suplementação ser de grande valia, porque com a suplementação é que a gente vai ter quantidade suficiente para ter uma resposta. A creatina normalmente, ela melhora a força do atleta, ela te dá mais força na explosão. Então, ela é muito indicada para atividades físicas como musculação, como treinos de luta, futebol, que tem aquele arranque, né, aquela explosão, vôlei, que muitas vezes o atleta fica mais parado e quando vem a bola ou quando tem que dar fazer um movimento, é aquele movimento de explosão, e basquete. São basicamente os que eu mais gosto. Bom, esses 3 suplementos são os suplementos de hoje, que eu acredito que tem bastante resultado para aumento de força muscular, para aumento de ganho de massa muscular magra, e eu recomendo, ok? Desde que bem orientado e tomando nas dosagens corretas. Agora vamos para o quadro que eu adoro no programa, que é o quadro Mito ou Verdade. Hoje temos a presença para conversar aqui com a gente de uma consumidora dos produtos. Ela vai falar um pouquinho na prática de como eles agem, se gosta ou não, se realmente mudou ou não o treino dela. Mito ou verdade? Quanto maior for a quantidade de suplemento consumido, mais rápido serão os resultados. Mito ou verdade? Número 2. Os suplementos otimizam a força dos músculos, mesmo sem o treino. E aí, mito ou verdade? Número 3. Suplementos alimentares devem ser indicados apenas por profissionais da área de saúde alimentar. Mito ou verdade? Se você está na dúvida, fique comigo que no próximo bloco eu volto conversando com a Lisa sobre os resultados obtidos pelos suplementos e sobre todos esses mitos. Não saia daí.